refugiados e deslocados internos nesse mundo atual. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, em 2016, 65,6 milhões de pessoas se encontravam no mundo na seguinte situação. Isso sem considerar a questão dos palestinos, que eles não estão calculados aí nesse valor. Os palestinos, eles eram calculados em 5,2 milhões. Eles também são considerados refugiados, pois desde 1948 os palestinos têm conflitos com os israelenses dentro do território de Jerusalém. Agora, retomando os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eu disse que dentre os 65 milhões de pessoas, 22,5 milhões eram refugiados. 40,3 milhões são deslocados internos e 2,8 milhões de pessoas encontram-se em diversos países aguardando o reconhecimento da condição de refugiado. 66% desses refugiados que se deslocam de seu país, eles vêm de 5 países diferentes. Síria, com 5,5 milhões de pessoas, em decorrência de uma guerra iniciada em 2011 e não terminada até meados de 2018. O Afeganistão ele tem 2,7 milhões de pessoas e o Iraque 4,2 milhões de pessoas. Também em decorrência de guerras e conflitos internos que se prolongam de forma intermitente desde o ano de 1979. O Sudão do Sul, quarto país aí, com 1,4 milhão de pessoas por causa de conflitos internos. E o outro país é a Somália, com 1,1 milhão de pessoas, devido a conflitos internos intermitentes desde os anos de 1960. Dentre esses refugiados também é muito comum pessoas saírem da África, em geral, principalmente África subsaariana, são os países ao sul do deserto do Saara. E esses refugiados se deslocam pelo litoral africano ou através do mar Mediterrâneo em direção ao sul da Europa, com embarcações frágeis e superlotadas, nas quais os acidentes são frequentes. Os africanos fogem de conflitos locais, que ocorrem em muitos países da África, de governos autoritários e da pobreza extrema. Agora, continuando os dados que eu havia falado, eu vou falar sobre os deslocamentos internos medidos em 2016. Os deslocamentos internos eles se concentram também basicamente em 3 países. Na Síria, com 6,6 milhões de pessoas, no Iraque, com 4,4 milhões de pessoas, e no Sudão do Sul, com 1,4 milhão de pessoas. Conclusão. Que conclusão que a gente tira de tudo isso aqui? Que após milhares de anos de história da humanidade, o ser humano continua cometendo os mesmos erros do passado, fazendo guerra, criando conflito por disputa de poder, intolerância religiosa, étnica e também cultural, e até mesmo outras contradições. Em muitos casos e situações, vemos que em pleno século XXI não aprendemos a conviver com as diferenças. A diversidade cultural de povos, etnias, nações e grupos sociais não deve ser motivo de violência, de discriminação ou de preconceito, mas ser considerada uma riqueza entre os povos, pois é nela que encontramos a unicidade da humanidade. E aí vocês me perguntam, e o Brasil, professor? E a questão dos refugiados no Brasil? Como é que fica aí as estatísticas? Então vamos lá. Até o final de 2016, o Brasil reconheceu oficialmente 9.552 refugiados de 82 nacionalidades diferentes. Aqui no Brasil a gente tem refugiados sírios,
congoleses, paquistaneses, palestinos e até mesmo angolanos. Mas o maior número de refugiados entre todos esses são os venezuelanos, com 3.375 pessoas aguardando o reconhecimento de condição para se estabelecerem no Brasil. A crise política e econômica que atinge a Venezuela tem levado os venezuelanos a cruzar a fronteira e se instalar no estado de Roraima. E assim eu termino mais uma aula, me despedindo de vocês e até mais.